Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui nesse canal e identifica com esse conteúdo da Bíblia, da Palavra de Deus, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos. E vamos lá para o tema de hoje. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu separei aqui para nós falarmos sobre a questão da salvação pela graça. Eu vejo no meio nosso, no meio cristão, muita confusão com o entendimento da palavra graça e fé, né? Que é o que o apóstolo Paulo fala, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, eu separei aqui para vocês, nós vamos ler primeiramente o livro, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8. Assim, a palavra de Deus diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Vamos parar por aqui e entender primeiramente essa palavra, graça, né? Eu quero mostrar para vocês o significado da palavra graça no hebraico. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém, pregadores, falar que graça é o favor imerecido, é quando alguém não merece algo e ainda assim essa pessoa recebe, né? Tá ok. Isso é um dos entendimentos da graça? Sim, é um dos entendimentos da graça. Mas eu quero mostrar para vocês outros entendimentos que tem, né, direto do original, né, o hebraico, o significado dessa palavra. Então eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, como que escreve essa palavra no hebraico. Veja bem, eu vou virar primeiramente aqui e mostrar para vocês. Olha só, livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8. Tá vendo que eu li para vocês aqui, ó? Pela graça vocês são salvos, ok? Quando nós vamos aqui no hebraico, a palavra que parece para graça é essa palavra aqui onde eu estou com a caneta. Tá vendo? Aqui tá assim, ó. Ba, hesed. Esse ba ela significa pela, né? E aqui eles traduziram para nós graça. Hesed, graça, ok? Veja bem, o que eu quero mostrar para vocês é que essa palavra no hebraico, hesed, ela significa graça, mas também ela tem outros sinônimos que dão um entendimento mais profundo dessa palavra. O que o apóstolo Paulo quis dizer com essa frase? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a palavra graça no hebraico, né, que é hesed, que eu expliquei para vocês, ela significa misericórdia, bondade, amor leal, ok? Mas ela também, no contexto bíblico, ela também significa lealdade à aliança, né? Ela também significa compromisso fiel entre duas partes. Opa, aqui nós já temos que parar. Compromisso fiel entre duas partes. Que duas partes são essas? Deus e a humanidade, Deus e ao ser humano. Ela também significa amor em ação. Olha que coisa tremenda, né? É o ato concreto de generosidade que vai além do que a justiça exige. Olha que coisa maravilhosa. É um ato, né, de generosidade que vai além daquilo que a justiça exige. E o conceito que todos, creio que vocês sabem, né, que é favor concedido a alguém mesmo quando não é merecido. Então, por que o apóstolo Paulo começa falando o seguinte: pela graça vocês são salvos, né? Essa primeira parte do versículo, ele está falando o seguinte, que a graça é, primeiro, Deus fez o contato com a humanidade. O passo vem primeiro de Deus, né? Nós estávamos mortos nos pecados, como o apóstolo Paulo nos diz, né? Mas o Senhor ofereceu a graça para todo aquele que quiser pegar essa graça. Nós vamos entender aqui na frente o que significa isso mais profundo. Então, a graça, quando a gente fala da graça na nova aliança, é muito importante, meu irmão, minha irmã, você entender que é o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo em relação à salvação? É Deus. É Deus que nos atrai para a palavra dele, né? Por meio do Espírito Santo dele. Então, isso é o passo que Deus dá. Mas agora nós vamos avançar nesse versículo. O apóstolo Paulo continua: pela graça vocês são salvos mediante a fé. O que é mediante a fé? Mediante, meu irmão, minha irmã, é um meio pelo qual aquilo acontece. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que a salvação é pela graça mediante a fé. A fé de quem? De nós.
A fé de quem? De quem crê. Agora eu quero mostrar para vocês aonde muitas pessoas erram aqui. É quando as pessoas pensam o seguinte: é pela fé que nós somos salvos, ok? Mas a fé, meu irmão, o que você pensa por fé? Né? Até pouco tempo, né, eu tenho certeza que você também provavelmente já pensou sobre isso. Aqui, né, a gente sempre pensou que a fé é algo que é uma crença, você acredita. O que é fé? Eu creio que Deus existe, eu creio que Deus enviou Jesus, né? Aquela crença, tipo um sentimento dentro de você? Pois é, mas no original, no hebraico, a palavra fé não tem nada a ver com crença, né? A palavra no original, no hebraico, eu vou mostrar aqui pra vocês, tirar a câmera aqui mais uma vez pra vocês verem. Olha só, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: mediante a fé, ok? Olha aqui, mediante a fé. Quando nós vamos aqui para o hebraico, olha só a palavra que aparece aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui a palavra que aparece. Emuná. Essa aqui, ó, que é a palavra para fé, emuná. Agora, meu irmão, minha irmã, só para você ver como que é muito mais profundo a questão da fé. E o que é emuná no hebraico? A emuná no hebraico, que é fé, ela significa firmeza. Ela significa decisão, ela significa constância, uma pessoa que mantém constante. Ela significa fidelidade e ela significa ação. Olha que coisa profunda. Olha que coisa profunda. Então a fé não tem nada a ver com a crença. Você crê, aquele sentimento, você crê e fica sentado. Não, isso não é fé. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que a fé, ela se mantém firme, ela é uma decisão, ela é algo que a pessoa expressa constância naquele caminho, fidelidade, ação, e ela parte para ação. A fé não é passiva, não é algo que a pessoa fica naquela inércia, isso não é fé, né? Então você vê que a fé, aí eu faço uma pergunta para você pensar comigo. Se uma pessoa começa na caminhada de fé, mas ela não permanece fiel, ela não permanece ali na fidelidade, na constância, essa pessoa vai ser salva? A resposta é não. Porque a palavra de Deus disse isso. A palavra do Senhor Jesus disse isso. Jesus Cristo disse o quê? Jesus disse o seguinte: se vocês perseverar até o fim, será salvo. Jesus Cristo fala disso. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E para perseverar é uma característica de quem tem fé. Todos nós que queremos e amamos a salvação do Senhor Jesus, nós temos que perseverar no caminho da fé. Nós não podemos deixar essa fé esfriar. Nós não podemos ter uma fé que não funciona. A nossa fé tem que ser uma fé ativa, uma fé que se move, uma fé que tem ação. Essa é uma fé genuína, né? Essa é a fé da salvação. E aí você começa, quando você entende que a fé, ela passa por constância, por fidelidade, e também tem uma versão que diz que a fé é como se fosse uma âncora de um barco. Vocês já viram um navio, né, um barco no alto mar? Eles, quando lança a âncora para parar, né, aquele barco, ele firma ela no fundo ali daquele local, daquela encosta que o barco vai parar. Para quê? Né? Para o barco estabilizar. Então, ele compara que a fé, ela é semelhante a uma âncora. Então, é algo firme, é algo concreto, né? E quando você começa a entender esse significado original da palavra fé, emuná, que é firmeza, fidelidade, confiança, ação, você entende o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Olha só quando ele fala, olha como que fica muito mais fácil. Ele fala: pela graça vocês são salvos mediante a fé, mediante a emuná. Então, essa emuná que nós temos que ter para a salvação é essa fé que eu falei para vocês, que ela tem uma ação, é uma fé que confia, que é fiel à palavra de Deus, é fiel aos mandamentos do Senhor, é uma fé que se move, né? E aí ele fala assim: e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? É um presente. A palavra dom, ela também pode significar presente. Ou seja, Deus oferece a salvação. Mas nós, seres humanos, nós é que temos que pegar esse presente, né? Pensa comigo, se você me oferecer um presente, se você oferece aquele presente, se eu pegar esse presente, eu
né? Eu peguei algo de você, ou seja, eu correspondi. Ela exige uma correspondência. Agora imagine, você dá um presente para a pessoa, foi o que Deus fez com a gente, e se a pessoa não pega esse presente, ela não tem salvação. Agora o que eu quero explicar para vocês é que não basta apenas pegar o presente. Basta você pensar o que eu vou fazer agora com esse presente que eu recebi, a salvação. Porque Deus não quer apenas que a gente pegue esse presente e fique com ele escondido. Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós vamos ver aqui agora no livro de Tiago, vocês vão ver como que esse texto, ele junta com o outro, ele faz, né, um complementa o outro, né? O que você recebeu a salvação? Você recebeu o presente de Deus, você de fato, né, confiou, você tem essa fidelidade no caminho do Senhor. E agora, o que você faz com esse presente? Nós vamos ler agora, no livro de Tiago, sobre a questão da obra, meu irmão, minha irmã. E como quando a gente entende isso daqui, você vê como que uma coisa, ela complementa a outra. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Tiago diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Ele faz uma pergunta: será que essa fé pode salvá-lo? Ele faz outra pergunta. Aí ele continua: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem-se de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual proveito tem isso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Olha que coisa profunda, meu irmão. Não existe fé sem obra. Se uma pessoa diz que tem fé, mas se ela não tem obra, ela não tem fé. Ela está enganando a ela mesma. Aí ele continua: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Aí, olha só, nesse verso seguinte, o que o apóstolo Tiago disse? Você crê que Deus é um só? Ele faz uma pergunta, faz muito bem. Até os demônios crê e treme. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, que coisa profunda que ele diz. Veja bem, a fé, essa fé de sentimento, essa fé que não tem ação, ele está falando que os diabos, né, os demônios, eles têm essa crença. Mas ele está falando que a fé não é crença. Porque se for crença, os demônios crê. Mas eles não obedecem, eles não têm ação, eles não têm atitude. Aí ele continua. Aí ele faz um trocadilho que ele diz o seguinte: seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Ou seja, Abraão creu e pegou o filho dele e levou para ser sacrificado. Ação, né? Aí ele continua: você percebe que a fé operava juntamente com as obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Olha que coisa profunda, meu irmão. Olha só, vou voltar aqui de novo. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Agora eu quero que você pense comigo. Eu expliquei para vocês aqui no original que a fé, no hebraico, você diz emuná, e ela significa confiança, fidelidade, constância e ação. Quando você entende isso daqui, você vê que esse entendimento, ele fala exatamente isso que o apóstolo Tiago quis dizer aqui. Ele fala que nós seremos justificados pelas obras, não somente pela fé. Porque a fé genuína, meu irmão, minha irmã, ela tem atitude. A fé genuína, ela tem ação, né? A fé é algo que você pode pegar. Você estuda a palavra de Deus, você medita nela, né? Mas você pratica ela. Porque se você não praticar essa palavra, você não tem obra nenhuma.
Se você lê esse livro maravilhoso, santo, maravilhoso, que transforma a nossa vida, mas guardar só para você e não praticar, de nada adianta. Então, eu quero que você entenda isso profundamente, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo com o apóstolo Tiago, eles estão falando a mesma coisa. Tem gente que acha que o apóstolo Paulo, né, ele está contradizendo, né, o apóstolo Tiago, falando contra. Mas não é, meu irmão, minha irmã. Na verdade, eles estão falando a mesma coisa em momentos diferentes. Né? Porque quando o apóstolo Paulo fala que pela graça vocês são salvos, ou seja, Deus deu o passo primeiro, enviou Jesus, mediante o que? A fé, mediante a emuná no hebraico, a confiança, a fidelidade, a ação, a obediência, a constância, você vai ser salvo. Então, quando você entende o que o apóstolo Paulo quis dizer, você vê que o texto, o apóstolo Tiago, ele fala da mesma forma, né, só que usando outro contexto. Ele fala que a fé sem obra é morta. Então você pode dizer, você conhece uma pessoa se ela tem fé, se a fé dela é genuína ou não, por aquilo que ela faz, né? Se ela estuda a palavra de Deus e ela obedece a palavra de Deus, essa pessoa tem fé. Mas se essa pessoa estuda a palavra e não pratica, ela não tem fé. Ela não tem fé, né? Então, eu queria deixar isso muito, né, explicado para vocês, meditar, pensar sobre isso, né? Para nós desenvolver essa fé dentro de nós cada vez mais, nós temos que estudar a palavra de Deus profundamente, né? O apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Toda vez que você está abrindo a sua Bíblia, lendo ali o Novo Testamento, né, você está vendo a nova aliança que foi feita pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, você está aumentando a tua fé. E ela está sendo depositada dentro da tua alma. Ela está sendo guardada dentro de você. E no tempo oportuno você vai necessitar acessar essa palavra dentro de você. Então eu quero que você guarde essa palavra no fundo do coração de vocês. Né? Que a fé sem obra, ela é morta. E isso é algo para a gente meditar nessa palavra. Nem sempre, meu irmão, minha irmã, nós vamos ter vontade, né, de praticar a boa obra. Tem vez que a nossa carne, ela grita, não é assim? Um dia que você está cansado, o dia que você, né, teve uma notícia não tão boa no seu trabalho, na família, você quer ficar no seu canto, não é assim? Mas se alguém bater na tua porta e pedir ajuda, você é impulsionado a agir, você é impulsionado a ajudar a tua família, ajudar os irmãos em Cristo, ajudar as pessoas que te pedem. Porque até a questão de ajudar, na Bíblia fala que tem uma ordem. Qual que é a ordem de ajudar o próximo? Você sabia que tem uma ordem? A Bíblia fala que em primeiro lugar é o da casa nossa, é o da família nossa. Segundo lugar é os irmãos em Cristo. Em terceiro lugar é o ímpio. Você sabia disso? A Bíblia fala de uma ordem. A Bíblia fala que aquele que não ajuda os da própria família, ele é pior do que um ateu, negou a fé. Então, o nosso primeiro campo de ajuda é a nossa família. É os que estão próximos a nós. Segundo, vem os irmãos em Cristo Jesus. Aqueles que nós conhecemos, que nós amamos e que nós devemos ajudar. E terceiro é o ímpio, aquele ímpio que não quer saber de Deus, lá no seu trabalho e ele te pediu uma ajuda. Pois é, então a Bíblia fala para nós não desviar daquele que quer nos pedir ajuda, né? Com equilíbrio e sabedoria do Espírito Santo, claro. Sempre usando o bom senso, a sabedoria, né? Então, meu irmão, minha irmã, num próximo vídeo eu vou estar gravando para vocês um testemunho meu e do meu esposo, né, a respeito do que aconteceu aqui na minha cidade, da calamidade, né, que aconteceu com as chuvas, com as enchentes. Muitas pessoas perderam suas vidas. Eu e meu esposo tivemos um livramento muito grande e eu vou fazer um outro vídeo contando para vocês esse testemunho. Mas eu quero encerrar esse vídeo de hoje, né, fazendo uma oração para você que chegou até aqui, né, que conseguiu ouvir até aqui. Vou fazer uma oração para que o Senhor venha trazer esse entendimento, né, profundo de fé e graça no teu coração, amém? Então feche os seus olhos e ore comigo.
Senhor meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro por essa vida, ó Deus, que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre essa vida, Pai, sopra o Teu querer nesse coração que está ouvindo essa palavra agora. Ó Pai, eu oro para que essa vida tenha, Pai, o pleno entendimento da salvação em Cristo Jesus, o pleno entendimento, Pai, da graça, da fé, meu Pai, que a fé sem obra é morta. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha, Pai, gerar, ó Deus, uma transformação genuína nesse coração, ó Deus, para que essa palavra venha, Pai, Deus, frutificar nessa vida, a dar fruto de arrependimento, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, reaviva o dom que um dia o Senhor colocou no coração dessa pessoa, Pai. Ó Deus, eu oro que essa pessoa sinta fome e sede de estudar e meditar na Tua palavra. Eu oro, Pai, que essa pessoa sinta impulsionada, Pai, a praticar a Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ó Deus. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra, Pai, que nos sara, a Tua palavra, Pai, que nos cura e nos liberta, meu Deus. Então eu peço, Pai, e oro em nome do Senhor Jesus por essa vida, Pai. E eu oro que a Tua mão de poder esteja, Pai, trazendo essa revelação da graça e da fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém e amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu despeço desse vídeo desejando a você uma excelente noite, uma excelente tarde. Que Deus te abençoe poderosamente a tua vida e a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.